Olá, gente. Boa noite. Hoje, dando continuidade à disciplina de Fundamentos de Ciências Sociais, a gente vai tratar dos dois assuntos que ficaram aí destacados para vocês trabalharem em fórum. A gente vai para a terceira parte dessa discussão sobre os modelos teóricos, modelos conceituais e teóricos de análise de instituições sociais, culturais e políticas, ou dos fenômenos, que é como eu estou alternando aqui a nomenclatura das aulas no YouTube, né? Nós vamos conversar um pouco sobre a discussão que envolve a relação indivíduo-sociedade do ponto de vista de uma das questões centrais que a gente tinha elaborado anteriormente, que é como é que a sociedade se mantém. Né? A gente vai focar muito em alguns momentos sobre essa questão da ordem social e vamos utilizar como referência a discussão feita no livro Introdução às Ciências Sociais, do Celso Castro e da Julia O'Donnell, nos diálogos construídos com os pensadores Emile Durkheim e George Simmel, né? Bom, a gente já adentrou um pouco sobre a compreensão que o Max Weber possuía sobre o método científico nas ciências sociais. Agora a gente vai conhecer um pouco como é que o Durkheim contabiliza e organiza esses procedimentos do método sociológico. A grande preocupação do Durkheim é entender o fenômeno da integração social, ou seja, como é que o indivíduo está integrado dentro de uma sociedade. E toda a discussão do Durkheim envolve isso, essas atitudes e crenças que são dotadas de um significado coletivo, que são abordadas, como a gente vai ver mais adiante, enquanto um fenômeno singular, que esse seria o objeto de estudo da sociologia, que ele nomeia de fatos sociais, né? Então ele tem, dentro do pensamento de Durkheim, tem duas questões que chamam muita atenção, né? Que é como é que esses indivíduos podem constituir que ele chama de sociedade, o que é que, como é que se dá essa produção social da sociedade. E a segunda coisa, que aí é a questão mais fundamental e, digamos assim, a inclinação que o Durkheim acaba se aproximando da ordem, desse princípio da ordem social, né? Que é como essa existência social ela é consensuada, como é que ela é mantida, embora tenha tudo para dar errado, como é que tudo para dar errado, um monte de indivíduo diferente se relacionando, mas por que é que funciona? Por que é que existe? Então é sobre essa inquietação que o Durkheim vai construir aí os seus apontamentos. O Durkheim ele ficou muito famoso pela institucionalização da sociologia no ensino superior, como a gente conversou em outro momento, quando estávamos falando da sociologia. Foi muito importante para uma série de ciências sociais, né? Inclusive a antropologia e o pensamento sociológico, um pouco menos na ciência política, é verdade. E foi através dele que começou-se a construir a especificidade do domínio científico da sociologia. Então ele reivindicava a separação dos fenômenos sociais em relação a outras ciências humanas e também ciências da natureza, que reivindicavam de alguma forma os seres humanos como objeto de estudo. Então, o Durkheim foi muito ativo na construção dessa definição da delimitação do objeto de estudo e do conjunto de procedimentos e métodos que envolve o saber das ciências sociais. Então, vocês vão ver que há uma diferença significativa em relação àquela postura mais compreensível que a gente tinha conhecido através do Max Weber. E no Durkheim, na verdade, a gente vai encontrar uma busca implacável pela objetividade, né? Que ele não concorda com Weber, de que a objetividade é intangível quando se está lidando com fenômenos sociais. Pelo contrário, é preciso o exercício de tornar esse mundo social uma coisa, né?
Ele está sempre batendo nessa dimensão da criação de uma exterioridade entre o sujeito que observa e o fenômeno que é observado. Por isso que em algumas passagens, no livro As Regras do Método Sociológico, Durkheim chega a enfatizar essa dimensão, de que uma das garantias do conhecimento objetivo nas ciências sociais é você tornar os fatos sociais como se eles fossem coisas. Então, por um lado, isso visaria conferir uma certa materialidade ao objeto de estudo da sociologia, como é feito, por exemplo, era feito na época nas ciências naturais. Então tem um paralelismo muito forte com a biologia nessa concepção do Durkheim e também com o funcionalismo, né, que era uma tradição muito forte que a gente conheceu também ao longo desse curso. Então ele queria afastar muito essa questão da subjetividade do pesquisador, para que não fossem as análises sociológicas uma espécie de idiosincrasia ou mesmo de perspectiva demasiadamente subjetiva, né, do conhecimento do pesquisador, do observador, mas que pelo rigor científico e por esse processo de objetivação dos fenômenos se conseguisse esse processo de desnaturalização e daquilo que ele fala de romper com as prenoções do objeto, né? Que é justamente esse processo aqui que está delimitado pela citação aqui que foi extraída do texto. Então, por que é coisa? Porque a coisa ela não é penetrada de forma natural pela inteligência humana, somente por meio da observação e da experimentação. É por esse processo digamos assim, de objetivação e dessa validação procedimental de observar e de checar essa dimensão das experiências, que a gente vai vendo aparentemente essas características mais imediatas e exteriores, que estão mais acessíveis na primeira vista, com o que ainda está muito implícito e profundo, né? É esse trabalho de mediação entre essas dimensões mais dadas e essas dimensões mais profundas que envolve o método sociológico e esse processo que ele está chamando a atenção. Então, o Durkheim chegou a propor algumas questões, formular algumas questões muito interessantes sobre a sociedade moderna, como a gente viu em alguns momentos aqui nesse curso. E uma das coisas que ele enfatiza muito é que, diferente do Weber, né, que centra muito a sua análise nas ações e nessa dimensão dos motivos que levam os indivíduos a agirem, é que ele discorda radicalmente desse ponto de vista, e ele diz que a sociedade não é igual à soma dos indivíduos. A sociedade ela se caracteriza não é pelo modo como as ações e as relações dos indivíduos se constroem, mas como há uma força coletiva tamanha que se impõe mesmo a qualquer variação e especificidade individual, em que ela se mantém, embora vamos pegar aqui até um exemplo histórico, embora uma população seja dizimada por uma doença, por uma peste, como foi o caso que aconteceu na Europa medieval, ou como aconteceu em outros momentos, né, da humanidade, por mais que a maior parte daquela população venha a padecer, as memórias, a exterioridade, as regras, as normas aprendidas, elas transcenderam essas experiências de pessoas que faleceram e a própria também vontade, digamos assim, dos indivíduos que sobreviveram, né? Então, essa visão de que o todo é maior do que a soma das partes é uma das questões centrais aí do pensamento do Durkheim. E para a gente entender melhor isso, vamos tentar entender
e definir aquilo que o Durkheim diz que é o objeto de estudo da sociologia, que seriam os fatos sociais. Né? O Durkheim entende que a sociologia é a ciência dos fatos morais ou sociais, justamente por conta dos elementos que vêm a configurar justamente isso que ele está chamando de sociedade. Então tem aqui a citação que define o fato social, né? O fato social é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, que é uma dimensão, né? A exterioridade, ou então ainda que é geral, né? Que é universal, digamos assim, na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. No livro As Regras do Método Sociológico, há uma série de exemplos que Durkheim traz, como, por exemplo, a moeda econômica vigente, a própria educação também é explorada em algumas obras do Durkheim. Ele também trata da explicação sociológica do fenômeno do suicídio, justamente explorando essas regularidades, né, que envolvem processos sociais e forças sociológicas que levam a explicar por que é que um indivíduo tira a própria vida. Né? Então, a partir dessas características que o Durkheim vai se apoiar, ele vai levantar uma série de argumentos para que a gente compreenda como é que esses fatos sociais explicam essa relação indivíduo-sociedade. Então, essas características do fato social, pegando, por exemplo, o exemplo do dinheiro, a gente percebe que o dinheiro ele tem uma característica universal, digamos assim, todos nós estamos submetidos a essa lógica econômica, das trocas econômicas com base na moeda corrente na sociedade brasileira, que é o real, por exemplo. Então ele tem esse aspecto de generalidade. Ele tem uma exterioridade, porque independente das vontades e das experiências específicas de cada um de nós, ele é exterior à minha vontade e também é anterior mesmo à minha vontade como indivíduo, né? Essa necessidade de existir uma moeda. As soluções monetárias, claro, variam, né? Países adotam cada um a sua, mas no caso do Brasil hoje a gente tem um real, pode amanhã ter outra moeda ou outra forma de organizar, mas de organizar as trocas monetárias. Agora ninguém, por exemplo, pega em dinheiro impresso, mas o dinheiro, enquanto uma ideia abstrata, ela caracteriza justamente por essa exterioridade, essa externalidade em relação ao indivíduo. E de trás para frente, né, comecei pela generalidade, falei da exterioridade, e a coercitividade é justamente essa questão, segundo Durkheim, que leva a gente a amar e detestar os fatos sociais. Por que a gente detesta os fatos sociais? Porque o PlayStation 5, para quem gosta, ou então algum objeto aí de desejo que vocês possam pensar de forma imaginativa, um livro, um filme, um quadro, enfim. E aí vocês usem o exemplo que melhor convier para as experiências pessoais de vocês. Só é possível adquirir um PlayStation 5 tendo aquele dinheiro, né? Ao mesmo tempo, se a gente quer vender, sei lá, uma coisa que a gente não quer mais usar, um celular, um computador, um notebook ou tablet, a gente não vai querer que a pessoa não use da moeda ou que dê um golpe, né? Faça como alguns estelionatários aí Brasil afora fazem, de forjar depósitos que não existem, né, em máquinas, e enviar o comprovante, e aí pegar o bem e levar um golpe, e aí você acabar se dando mal na sua venda, né? Então a gente detesta os fatos sociais porque a gente precisa dos fatos sociais para conseguir atingir vou realizar algumas de nossas vontades, né? Justamente explorando essa dimensão dos fatos sociais.
e a gente ama os fatos sociais quando eles nos fazem, convém com os nossos interesses. Então, para que não aconteça da gente levar um golpe, né, a gente ama os fatos sociais de conseguir vender e conseguir levantar o dinheiro para comprar um celular de modelo mais novo, ou mesmo satisfazer alguma outra vontade aí que eu não estou conseguindo adentrar aí nas experiências de vocês. Então, um dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui hoje, para explorar essa dimensão dessas conexões, desses cimentos que contornam isso que o Durkheim chama de integração social, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre o processo da divisão do trabalho social, que é, na verdade, a tese de doutorado do Durkheim, que popularizou o conceito de solidariedade, né? Então, segundo o Durkheim, a partir de um exame que ele fez em uma série de documentos históricos atrelados a normas jurídicas e normas sociais em sociedades arcaicas e também nas sociedades contemporâneas lá da sua época, que no caso eram as sociedades que estavam passando por aquelas transformações da modernidade que a gente viu, né, até aqui. O Durkheim percebeu que esses laços sociais eram construídos a partir de normas sociais compartilhadas e que essas normas elas sofriam escalas de transformação de acordo com algumas transformações que envolviam a própria estrutura social. E ele foi pescar isso a partir do direito dessas fontes documentais, né? Justamente na forma como a diferenciação social, o nível de diferenciação social, produz formas diferentes de gerar essa integração. Então, quando a gente está falando de solidariedade no Durkheim, não é aquela solidariedade de você fazer uma doação para ajudar alguém que está passando necessidade. Não é isso. Solidariedade é o laço social que liga um indivíduo a um outro indivíduo e conecta todas as partes da sociedade, né? Que é justamente esse processo de integração social para a qual ele está chamando a atenção. Então ele faz uma construção conceitual que, a princípio, se refere a dois horizontes históricos, né? Dois corpos sociais distintos, que um seria sociedades primitivas e simples, né? Que é uma palavra que o Durkheim utiliza, que ele vai beber, né? A partir vai criar essa categoria muito atrelada ao grau de diferenciação social dos indivíduos na sociedade. E a outra ponta seriam as sociedades complexas, né, e que tem um grau de diferenciação entre os indivíduos bem maior. E aí, nessa questão conceitual, é uma tipologia também, uma tipologia de construção analítica, né, que é diferente da perspectiva do Max Weber, mas que consiste no esforço de sistematizar algumas ideias para entender essa construção da integração social. Então, ele cria dois conceitos, né, diametralmente opostos e inversamente proporcionais. Eu explico já isso. Que um é o de solidariedade mecânica. É que o Durkheim explica que nas sociedades arcaicas, devido ao fato dos indivíduos terem posições sociais muito homogêneas e participarem da vida social compartilhando a maior parte dos valores e de papéis, então o guerreiro do clã e o sacerdote, digamos assim, de uma determinada cultura, eles compartilhavam de tal modo o mesmo conhecimento e os mesmos valores sobre aquele mundo social, e a construção das suas interdependências se dava justamente por essas similitudes, essas semelhanças. O modo como o espírito coletivo é que predominava, independente das vontades individuais. Cada um estava disposto a cumprir o papel que havia naquela sociedade e não havia tanta diversificação
social desses papéis. Então havia uma forte prevalência do nós e pouco espaço para especialização dentro desses grupos sociais. Então, em razão dos indivíduos compartilharem a mesma religião, terem as mesmas normas, seguirem as mesmas regras e terem características morais e individuais análogas e semelhantes, e não haver também tanta mobilidade social, então os pais, os avós e os filhos, eles cumpriam ali os mesmos scripts, os mesmos papéis predefinidos, e isso gerava justamente esse alto grau de coesão e esse alto grau de pertencimento imbuído desse espírito, né? Então, se a gente fosse pensar nessa relação entre o peso do nós e do eu, nessas relações marcadas pela solidariedade mecânica, o peso estaria muito mais no nós, né, do que no eu. E como contraponto, segundo Durkheim, essas sociedades simples, né, nas sociedades complexas, os laços sociais eles seriam marcados justamente pelo grau de diferenciação e especialização dos indivíduos. Então, haveria um forte grau de individualização e, a partir disso, cada indivíduo passa a ter um papel e saber de coisas que o outro não sabe, e que essas coisas que os diferenciam, na verdade, complementam as suas necessidades. Vamos pensar aqui na nossa sociedade, um de nós acorda, vai à padaria comprar o pão, né? Então tem pessoas especializadas em fazer o pão e tem pessoas especializadas em vender o pão. E aí voltando na escala, né? Na nossa sociedade tem pessoas especializadas em fazer a colheita do trigo, pessoas especializadas em fazer procedimentos tecnológicos industriais com o trigo para que ele seja comercializado, exportado, comprado, né, nas economias. E essa economia movimenta todo um mercado atrelado ao consumo de pães, por exemplo, aqui na sociedade brasileira, que é um dos pratos aí queridos aí para os cafés da manhã da nossa sociedade. Então, a partir desse pequeno exemplo, mas poderia ser qualquer outro, né, que envolve esse alto grau de especialização, eu sinto uma dor de dente e preciso ir ao dentista, e tem uma pessoa que fez um curso de graduação e é especialista em como tratar de problemas dentários. Então, percebe? Todas essas relações de interdependência, elas marcam essas sociedades complexas em que os indivíduos eles vivem em sociedade justamente por conta dessas diferenças, que elas são complementares, né, e são interdependentes. Então, nessas sociedades marcadas pela solidariedade orgânica, há uma maximização dessa questão da individualidade e uma redução um pouco dessa ideia de consciência coletiva que marcava a solidariedade mecânica. Embora existam valores compartilhados socialmente e normas que os indivíduos obedecem a partir das normas culturais, uma variação individual que explica e conecta esses indivíduos a partir de suas interdependências. Então, na solidariedade mecânica se marca o grau de integração pela semelhança e pelo compartilhamento de valores e dessa consciência social coletiva, e nas sociedades complexas, pelo contrário, pelo grau de diferenciação e o modo como essas diferenças elas fazem uma relação de reciprocidade a partir da complementaridade dessas funções sociais e grau de divisão do trabalho social com as necessidades que os indivíduos têm nessas sociedades. Então, Durkheim ele aponta que, embora na sociedade moderna ainda persistam algumas formas de solidariedade mecânica, né, há um grau de inverso de prevalecência. Então, onde a solidariedade mecânica predomina, a solidariedade orgânica não cresce. E o contrário também é verdadeiro. Onde há uma predominância da solidariedade orgânica, há uma contínua redução da solidariedade mecânica. E trouxe também aqui uma reflexão muito interessante do Durkheim sobre o conceito de anomia, que
que é uma construção que ele faz muito bem elaborada sobre os processos de mudança social. Olha só que interessante, né? Ele estava falando de ordem social, a gente está falando agora de mudança social. Mas perceba como o Durkheim tinha um enfoque específico sobre essa ideia da mudança social. O Durkheim percebia que quando a sociedade atravessava crises econômicas, ou guerras, ou até mesmo rupturas na ordem política, como foram as situações que envolveram a transição das sociedades monárquicas para as experiências republicanas, né? Que é um dos traços que a gente abordou aí ao longo do curso nas transformações da modernidade, essas transformações políticas que ocorreram na modernidade, é que essas mudanças elas podem gerar rupturas e um certo desequilíbrio social. E isso, por vezes, pode estar relacionado ao modo como os indivíduos acabam priorizando os seus interesses e as suas vontades em detrimento dos valores coletivos, né? Vamos pegar aqui o exemplo da pandemia, por exemplo. A gente está vivendo uma situação anômica na sociedade brasileira. Então, por um lado, as autoridades médicas e sanitaristas elas estão dizendo que é preciso que se mantenha, por exemplo, o distanciamento social e se respeitem o uso de máscaras e uma série de observâncias em relação a como os estabelecimentos e organizações devem funcionar nesse período, né? O que é ou não um serviço que pode se adaptar a esse contexto. Mas a gente percebe que, para além dessa recomendação, há uma série de posturas aí que os indivíduos têm, né, no seu cotidiano, que rompem com essa expectativa, né, de atenuar e respeitar essas ordens das autoridades sanitárias, né, em relação à pandemia da Covid-19. Então, esse desencontro entre as normas e as ações dos indivíduos, ele pode gerar isso que o Durkheim está falando de desequilíbrio social, em que os indivíduos preferem as suas liberdades, preferem ir para a praia ou aglomerar numa festa ou num bar, do que os valores coletivos, por exemplo, que teriam mais a ver com o isolamento social e a redução, né, dos indicadores de contágio e de morte em razão da pandemia. E o Durkheim, olhando para a época dele, ele via essa questão da anomia muito atrelada à mudança de organização das sociedades tradicionais, né, essas sociedades arcaicas, como era o tipo, por exemplo, da vida no feudalismo da Idade Média, em que os indivíduos tinham muito marcadamente essas normas sociais atreladas à religiosidade e às tradições sociais, que era o cerne da vida moral, segundo ele, dando lugar a novas perspectivas atreladas, por exemplo, à racionalidade, à eficiência, que são coisas também que a gente está discutindo aqui ao longo do curso. Então, para o Durkheim, essas mudanças sociais da modernidade, elas acabaram afrouxando esses laços de solidariedade tradicionais que organizavam a sociedade. E, portanto, acaba fragilizando a coesão entre os membros, né? Então, uma série de problemas que estavam atrelados à modernidade em transição, naquela época de transição do século XIX, século XX, segundo Durkheim, tinha a ver com essa fragilização dos laços sociais e da coesão entre os membros da sociedade. Então, quando a gente está falando de anomia, a gente está falando primeiro de fragilização dessa coesão entre os membros e, segundo, de ausência de uma percepção de um corpo de normas capaz de regular as relações entre as diversas funções sociais, que, segundo o Durkheim, nas sociedades modernas há um processo de que cada vez mais essas funções sejam numerosas e diversificadas justamente por conta dessa individualização promovida pela solidariedade orgânica que passa a ser predominante nas sociedades modernas, segundo Durkheim. Então essa fragilidade nesse corpo de normas, no sentido de regrar as atitudes individuais, acaba comprometendo o funcionamento harmônico, né, da sociedade e gerando problemas para a integração social.
saindo um pouco então do Durkheim e aí pensando sobre uma outra categoria que a gente destacou para a nossa conversa de hoje, falando sobre individualismo e cultura do individualismo. Não por acaso o Durkheim tem como interesse essa questão do individualismo para explicar a questão da integração social e também esses processos dos laços sociais entre os indivíduos. Como um todo, a gente vem vendo aqui ao longo das nossas leituras como a modernidade ela marca essa inseparabilidade entre grupo e pessoa, né? O Durkheim explica isso a partir do conceito de solidariedade, por exemplo. Então, algumas coisas aqui para a gente relembrar: a perda do poder da igreja sobre a vida cotidiana das pessoas e a ascensão de ideologias e até mesmo a diversificação de religiosidades, né? Não existem mais religiões oficiais, existe uma série de possibilidades, inclusive do indivíduo não ter uma religião atrelada à sua moralidade, né? Então, outro fator aqui, que é o processo de urbanização e o crescimento das grandes cidades, né? Que afetam e impactam os laços comunitários, como a gente vai ver já de forma mais aprofundada. E, por fim, um outro elemento que também eu trouxe aqui para a gente lembrar, que é como é que pouco a pouco vai se desenvolvendo esse sentimento ocidental da individualidade, que segundo o texto que a gente está trabalhando, tem as suas raízes lá na Renascença, né? Onde vai começar a trabalhar essas questões do belo, da singularidade dos indivíduos, que acaba se reforçando também a partir de outras situações políticas, como as lutas por igualdade e liberdade nas revoluções políticas que aconteceram nessa transição para a modernidade. Então, a modernidade ela trazia consigo essa superação das hierarquias medievais, a hierarquia religiosa e a hierarquia da nobreza, né, das classes sociais ligadas à nobreza, o extrato social ligado à nobreza, que dava lugar a esse valor da universalidade humana, né? Então, não existiam hierarquias divinas ou hierarquias absolutas. O que havia, na verdade, eram seres humanos que, a partir dessas ideias, por exemplo, de igualdade e liberdade, acabavam produzindo como efeito esse fortalecimento desse valor da autonomia desse indivíduo. Por esse processo, alguns autores acabam categorizando como efeito essa dimensão do individualismo quantitativo, em que cada indivíduo se reconhece como um ser autônomo e dotado de algum grau de liberdade, que está relacionado a um outro momento que é o individualismo qualitativo, quando, uma vez havendo esse reconhecimento de autonomia e de liberdade, se busca uma singularidade desse indivíduo, ou seja, é o modo como os indivíduos eles se desafiam a se distinguir uns dos outros, né? Provar cada vez mais que cada um é uma peça única na vida social, com aspirações e assim por diante. E a gente vai ver, a partir do recorte do texto, um dos exemplos mais interessantes, eu diria, de como é que o individualismo se tornou uma força muito determinante nas sociedades modernas, né? A gente vai aprender um pouco sobre como é que a formação das cidades, esse processo de crescimento da vida, né, e o estilo de vida que as metrópoles e as grandes cidades provocam no indivíduo, acaba se condensando essa força social do individualismo e criando uma série de implicações para as relações humanas. E aí o Simmel observa, né, que o desejo de diferenciação ele só se realiza no momento posterior a essa reivindicação, né, aquela discussão muito ligada ao surgimento dessa concepção de individualidade na sociedade moderna. E ele observa muito fortemente que o crescimento e o desenvolvimento das cidades, atrelados ao modo de vida urbano, foram impulsionados e impulsionaram esse processos sociais atrelados ao individualismo. Então,
pensando aqui um pouco, né, com ele, né, e a partir das provocações que o texto faz, eu trouxe essa citação, né? Você sabe quantas pessoas você cruzou no trajeto entre a sua casa e a faculdade? Saudades, né, de fazer esse trajeto entre a casa e a faculdade. Mas vamos fazer esse resgate aí de como era viver aí, tentar reviver um pouco essas experiências. Então, quando a gente sai de casa, a gente cruza tanta gente, a gente passa por tantos locais e casas e ruas e pessoas que a gente não consegue rememorar o grau de intensidade e de multiplicidade de interações que a gente tem e de observações que a gente faz numa atividade cotidiana simples, como ir ao centro ou ir a um supermercado, por exemplo. E a boa parte dessas experiências elas são apagadas da nossa memória. Mas como é que isso acontece então e qual é a explicação que o Simmel dá para isso, né? Então a resposta é que isso tem muito a ver com o modo como a gente vive nas cidades e como a gente estabelece relações sociais nesses espaços. Então isso se dá porque quando a gente faz essa ação de sair de casa e de pegar um ônibus, pegar uma fila de um banco, não sei, qualquer decisão cotidiana da gente que vá levar a gente a interagir com outras pessoas, a gente entra numa espécie de piloto automático. E fazendo com que a gente fique meio que em preto e branco para a quantidade de estímulos, né, de cor, de som, de pessoas, né, de fisionomias, de fachadas das casas, né, do modo como as ruas são pavimentadas, enfim, que são coisas que a gente acaba se deparando no cotidiano, né? E segundo o Simmel, isso tem a ver, esse piloto automático, ele tem a ver com a necessidade de autopreservação do indivíduo diante do excesso de estímulos a que nós somos expostos. Então, se cada um de nós fôssemos interagir de forma aprofundada com cada pessoa que a gente encontrou, se a gente fosse memorizar cada casa, cada espaço, cada passo que a gente deu no nosso cotidiano, a gente ficaria sem dúvida louco, né? Sim, teria um efeito psicológico muito forte em cada um de nós aí se concentrar e viver tudo que essa vida na cidade pode ter de uma forma intensa e profunda, né? Então isso seria inviável do ponto de vista da capacidade biológica, né, e psíquica de cada um de nós. Então, segundo o Simmel, isso que ele chama de atitude blasé, esse piloto automático que eu estou me referindo, o Simmel chama de atitude blasé, né? Que tem duas razões, né, segundo o Simmel, né? Uma de ordem mais fisiológica, que é uma defesa psíquica natural que embota os nossos sentidos e torna a gente incapaz de reagir às sensações que a gente é exposto com a energia, né, com a energia apropriada, e isso acaba sendo uma questão fundamental para que a gente possa até preservar a nossa vida subjetiva, né? Porque se a gente está atento a tudo, a gente não vai conseguir fazer o filtro e conseguir nos desenvolver como pessoas, né? Como pessoas que conseguem viver nessa complexidade do tecido urbano contemporâneo. E a segunda razão, segundo o Simmel, tem a ver com o modo de organização da economia capitalista. Uma vez que a gente conseguiu, de alguma maneira, criar uma ideia abstrata e objetiva das relações sociais a partir das trocas monetárias, né? Então tudo passa, de alguma forma, por o dinheiro. Então, a partir dessa filosofia, dessa psicologia atrelada a essa concepção econômica da sociedade capitalista, o dinheiro acaba sendo um ente abstrato que faz com que a gente aplique essa lógica abstrata e impessoal a todos os estímulos que a gente, de alguma forma, é exposto,
barrando o envolvimento emocional com esses acontecimentos. Então, a gente está voltando de ônibus e aí acontece um acidente. Você dificilmente vai ficar comovido com o acidente justamente por esse esforço de abstração e esquecimento, né? Que impede você de adotar um envolvimento emocional, e sempre você vai pensar aquilo do ponto de vista do cálculo e da racionalidade, né? Desumanizando aqueles fenômenos com base nessa questão da impessoalidade, justamente para blindar a sua psique, a sua questão como indivíduo. É triste, mas é verdade. Então, muitas pessoas, quando chegam aqui na região do Cariri, amigos, né, eles reparam muito como toda a nossa cidade aqui ela é envolta por serras, por exemplo, no Juazeiro do Norte, né? Quando a gente olha em direção ao centro, a gente vê as serras que contornam ali a região do Horto, né, e as fronteiras da cidade de Juazeiro do Norte. E aquilo, segundo alguns amigos, eles acham profundamente bonito, né? E para nós que vivemos aqui, a gente mal percebe esse nível de detalhamento paisagístico da nossa cidade. Não sei de outras coisas que acontecem na nossa cidade, e a gente fica blasé, desenvolve essa atitude blasé, que é esse bloqueio ao mesmo tempo triste, né, do ponto de vista de uma avaliação aqui que a gente vem a fazer como pessoas sensíveis, mas por outro lado que é uma questão que conforma a necessidade de vida na cidade, né, devido ao grande número de estímulos. E uma coisa que o Simmel também chama a atenção, está muito atrelado também essa questão da atitude blasé, é a atitude de reserva, né? Então, quando a gente se vê diante de uma pessoa estranha, a primeira coisa que a gente faz é não desenvolver uma linha de interação mais aprofundada para conhecer a pessoa, saber sobre o que ela está fazendo ali. Então, muitas vezes a gente não conhece o vizinho da gente, não conhece as pessoas que moram no mesmo quarteirão que a gente mora. A gente não troca uma ideia com a pessoa que está ali do lado da gente no metrô ou no ônibus, ou até mesmo na fila do RU, né? Ou no banco do RU aí, para quem teve a oportunidade de conhecer o nosso refeitório. Então, uma das coisas que envolve essa vida moderna nas cidades é essa atitude de reserva para com as outras pessoas, né? Essas relações elas são pautadas numa aparente indiferença, mas que na verdade tem a ver com alguns princípios que a gente aprende na nossa socialização como cidadãos, né? De não falar com pessoas estranhas, né? Isso aí fica quase que um dogma ensinado nos filmes, para ter cuidado com pessoas estranhas, né? Até um tempo desse, quando eu viajava, eu morava ainda na casa dos meus pais, eles diziam, olha, se alguém oferecer alguma comida, alguma coisa no ônibus, não aceite, tá? Então justamente a gente aprende muito cedo na nossa socialização a manter essa atitude de reserva, né, e de desconfiança em relação ao outro, justamente dentro desse recorte também da atitude blasé, descola esse outro processo que é a atitude de reserva. Então, uma das consequências dessa atitude de reserva, quando a gente vai olhar as escalas dessas interações, é a produção do anonimato. Tanto você fica numa situação de anonimato, quanto o outro também fica numa situação de anonimato. E uma das coisas que o Simmel observa é que dentro dessas relações sociais na cidade, marcadas por essa cultura do individualismo, o anonimato ele produz como efeito o grau de liberdade dos indivíduos, né? E isso está observado de diferentes formas na literatura e acaba reforçando algumas coisas que a gente também vem discutindo ao longo desse curso, né? Então, quanto menor o círculo social, vamos pensar uma comunidade religiosa ou um grupo de amigos ali mais próximos, né? Quanto mais a gente conhece, ou uma cidade pequena em que todo mundo se conhece, por exemplo, quanto maior o grau de intimidade e conhecimento entre as pessoas, mais difícil é o indivíduo despontar as suas qualidades individuais e fazer aquilo que ele tem vontade sem ferir
as normas e as expectativas sociais e morais que aquele grupo tem. Vamos supor, né? Você tá lá naquela cidade que todo mundo se conhece, e aí você tá doido ou doida pra ficar aí com um parceiro ou um parceiro, independente, né, das possibilidades, né, que cada um tem aí de se relacionar com outras pessoas. Mas de repente, por conta das normas e do fato de todo mundo se conhecer, a pessoa vai evitar tomar aquele tipo de atitude naquela situação. Mas já se ela tá numa festa com uma multidão de gente aí que não se conhece e ela ficou afim de uma pessoa que está lá naquela multidão e ela é mais um naquela multidão, ela vai estar ali mais suscetível a desenvolver aquela relação afetiva ali naquela festa, né? Ter aquela pegação ali naquela festa. Para fazer essa brincadeira. Então, o anonimato, ele, por conta desse afrouxamento, né, dos vínculos, acaba conferindo maior grau de, primeiro, de um indivíduo desenvolver as suas qualidades e se diferenciar, né, em relação aos outros indivíduos, e também de agir com algum grau de liberdade diferente do que num círculo mais pequeno, né? Então, essa variação do tamanho dos círculos sociais, ele influencia o grau de anonimato, e o grau de anonimato, por sua vez, influencia o grau de liberdade que cada um desses indivíduos vai desenvolver. E aqui, se encaminhando para o fim da nossa aula, a gente vai perceber que essa cidade é um dos fenômenos que explicam o fenômeno do individualismo, né, de forma muito interessante, a partir desses exemplos que a gente promoveu, e que, se por um lado o individualismo é uma força de transformação que gerou uma série de mudanças na forma como o indivíduo se relaciona com o Estado, o indivíduo se relaciona com as organizações, né, a partir desses valores da liberdade, da igualdade e da identidade também, que é uma coisa que está muito forte, né, na nossa sociedade contemporânea, essa reivindicação da identidade, das identidades, das diferentes possibilidades de existir, né, na nossa sociedade. Por outro lado, também é uma fonte de anomia e de desagregação social. Então, é muito interessante fazer essa reflexão aí. Eu espero contar aí com a imaginação de vocês e o esforço de vocês na publicação que está destinada aí para essa semana no fórum. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Agradeço, vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa aula e um bom desempenho aí nas atividades da semana.